Boa tarde, amigos. Aqui eu falo Matheus Chibus, do canal Cicleton. Em primeiro lugar, queria pedir a todos vocês que se inscrevam nesse canal, que deem o like, que sejam membros de nível 3 desse canal, para que possam fazer o nosso curso de sobrevivência intelectual e que rezem por mim. E que me sigam no Instagram e no Telegram, que são as minhas redes sociais ativas neste momento. E os assuntos que mais me perguntam aqui é a respeito das eleições de Fortaleza desse ano. Bem, eu acho que as eleições de Fortaleza estão sendo, junto com as de São Paulo, as mais acirradas dentre as cidades grandes. Confesso, inclusive, que eu estou acompanhando até mais a de São Paulo do que a de Fortaleza, por uma série de razões. Mas ela é um caso muito interessante. Porque o que é que acontece? Ela é um sinal muito forte do estado vacilante em que se encontra o Ceará. E ela é uma eleição que eu acho que é um tanto difícil de você entender. O que é que está em jogo? O que é que representam os 4 candidatos se você não tiver um conhecimento muito grande da política cearense? É o assunto, eu acho, que mais estão pedindo aqui. Apesar de que muitas vezes tem assuntos que são muito pedidos e que não dão bom resultado. Olha, é uma eleição que está sendo um tanto caótica. Você tem aí 4 lados. O primeiro lado é o lado do capitão Wagner. O capitão Wagner é alguém que é muito entendido na política cearense. Ele é um representante dos interesses sindicais da polícia e do exército, e dos militares do Ceará que restaram. Né? A 10ª região militar ela é muito apagada. A 10ª região militar, apesar do seu papel histórico, por exemplo, no golpe de 64, etc., ela é uma região muito apagada. Então, fica muito em torno dos interesses da polícia e do exército, em menor grau. O exército no Ceará é bem diminuído em termos de influência perto da polícia. E que fala, a marinha e a aeronáutica ainda menos, eu acho. A aeronáutica eu acho que agora vai ganhar mais força depois da implantação do ITA aqui no Ceará. Mas em termos de influência sobre a sociedade, a influência é muito pequena. E nisso você poderia dizer que ele é um análogo ao Bolsonaro, sim, no estado do Ceará. Inclusive, ele já manifestou interesse em fazer essa escalada. Qual o problema? O problema é que ele nunca chegou no primeiro degrau. Ele é um candidato perpétuo que sempre chega perto de se eleger e que não se elege nunca. O Wagner tem 2 diferenças para o Bolsonaro. Em primeiro lugar, o Wagner ele é um candidato corporativista das Forças Armadas, pró-segurança, que no Ceará é algo que nenhum dos governos pós-88 soube lidar bem. Nenhum governo pós-88 teve uma boa política de segurança. Na verdade, todos eles foram catastróficos em termos de resultado, de uma maneira ou de outra. De forma que o Ceará é um dos estados do Brasil que mais cresceram, um dos estados que mais cresceram em termos de violência. Eu acho que ele é nesse momento o Ceará é um dos lugares mais violentos do mundo. E o Wagner representa os anseios de muita gente nesse sentido. Agora, tem 2 ressalvas. Primeiro, ele não é realmente de direita. O Wagner não é de direita. Ao menos não é, de forma alguma, um ativo confiável da direita. Por exemplo, ele votou contra a reforma da Previdência, que eu acho que era um cavalo de guerra da direita na época. O Wagner, ele vai esconder isso hoje, mas ele já foi simpático a essas pautas de gênero, ele jamais vai admitir isso.
mas ele já foi. A ligação do Wagner com a direita, ao contrário do que muita gente possa parecer, é muito tangencial. E aí vem, inclusive, o segundo detalhe que o distingue do Bolsonaro, que é ainda mais bizarro. É porque o capitão Wagner tem um quê de oposição privilegiada e oposição consentida. Inclusive, tem relações de boas para ótimas com certas alas do PT no estado do Ceará. Existe uma tanta cordiala entre ele e a Loura, por exemplo. E há pessoas que falam, há rumores de que o grupo da Loura irá apoiar discretamente o Wagner em um possível segundo turno. Acho que já ficou claro quem é o Capitão Wagner. Agora, o nome que mais consistentemente é de direita é o André Fernandes, que é uma figura particularmente teratológica, sendo bem sincero. Ele é alguém realmente teratológico. A ascensão do André Fernandes no YouTube foi com vídeos de um teor extremamente burlesco, no mínimo, vídeos caridosamente descritos como burlescos, e ele está à frente de uma direita cearense anti-Ferreira Gomes, embora o Fernandes é mais consistentemente de oposição do que o Wagner. O Fernandes não tem esse traço de oposição consentida, não vejo isso nele, de jeito nenhum. Como o Wagner ou o Girão. Também tem muito disso aí. Né? O Girão, acho que mais ainda que o Wagner. Mas o Girão não tem chance de se eleger. Mas no caso, o André Fernandes ele é um sujeito particularmente despreparado. A ascensão do André Fernandes no meio da direita cearense ocorreu por dois motivos. Em primeiro lugar, a direita cearense sempre foi muito desorganizada. Eu acho que ele é o Ceará é o estado que tem um movimento de direita mais desorganizado entre todos. Até porque o olavismo nunca foi forte no Ceará. Nunca foi forte no Ceará. A influência olavista, ela desapareceu no Ceará, ela minguou no Ceará muito cedo. Muito cedo. Então, assim, a direita do Ceará não é bem organizada, ela não tem tanto esse aspecto de grupos intelectuais, como a direita brasileira gosta de se dizer. E, em segundo lugar, ela era uma direita carente de figura forte. Aí esse cara entrou como figura forte da direita brasileira. Da direita cearense. Da direita cearense. Da direita cearense. Né? Ele entrou como um homem forte da direita cearense. O André Fernandes. Porque era a figura que tinha mais carisma. Agora, muito despreparado, e eu não sei se ele ajuda mais do que atrapalha. Tem risco de um segundo turno entre o Wagner e o Fernandes. O Wagner ganha. Aliás, o Wagner provavelmente ganha o segundo turno contra todos. O terceiro candidato é o Zé Sarto, que é o atual prefeito de Fortaleza, que tem uma gestão catastrófica, e que é o último oligarca grande leal ao Ciro Gomes, na ruptura entre o Ciro e o Cid Gomes. O Sarto pode ser caracterizado como um poste que foi longe demais. E que acabou virando um óbice para todo mundo. É o último ativo do Ciro no estado do Ceará. Se ele cair, e é provável que ele não vá para o segundo turno, embora haja chances, se ele cair, o último poder que o Ciro Gomes tinha se acabou. Está no quarto candidato, que é o Evandro Leitão, ele é o candidato do establishment cearense, que é o quê? A união entre PT e Ciro Gomes. Não, Cid Gomes, perdão. Cid Gomes. A união entre o PT e o Cid Gomes. E o Ivo Gomes, por sinal. O Ivo também está nessa aí. Que isso aí, essa aliança, a forma como o PT
se tornou o membro dominante da aliança. A forma como Camilo Santana virou o homem que domina o Ceará em vez de ser um vassalo do Cid. Como o Cid aceitou ser um vassalo do Camilo Santana. E o porquê dos dois irmãos terem decidido trair o Ciro. Tudo isso é muito nebuloso. Tudo isso é muito nebuloso. No passado, Camilo e o PT do Ceará eram vassalos do Cid Gomes, mas em algum momento o jogo se inverteu e o Cid Gomes aceitou tanto que eliminou o Cid aceitou tanto que eliminou o Ciro da jogada. Eu estou me confundindo muito entre Ciro e Cid. Os irmãos se tornaram tão leais ao Camilo que tiraram o Ciro da jogada. As inside informations por trás dessa articulação são algo inexistente. Ninguém tem inside information quanto a isso. É tudo muito obscuro. É tudo muito obscuro o que realmente aconteceu ou não. E todos nós só podemos especular. De modo geral, o Evandro Leitão é um candidato relativamente pouco conhecido. Ele era do PDT até pouco tempo atrás, aí foi para o PT recentemente. E ele está crescendo também. É possível que haja um segundo turno também entre Wagner e Leitão, ou também entre André Fernandes e Leitão. Claro, também é possível que haja um segundo turno entre Sarto e Leitão. Mas está tudo muito incerto. As eleições de Fortaleza este ano estão muito caóticas. As pesquisas eleitorais estão com resultados extremamente discrepantes entre si. Os candidatos de direita, como Wagner, Girão e André Fernandes, juntos têm a maioria dos votos, acho que em qualquer pesquisa. Como isso vai se traduzir para um segundo turno é mistério. Devo dizer que historicamente, o grupo dos Ferreira Gomes provou uma capacidade extrema de virar eleições. Então, eu não duvido que o Evandro Leitão consiga virar, embora muita gente duvide até da capacidade dele de chegar ao segundo turno. Eu não duvido. Eu não duvido. Não duvido muito. Né? Não sei o que vai acontecer de fato. É possível que haja um segundo turno entre Wagner e André Fernandes. Parece que em um segundo turno o Wagner vai ganhar contra qualquer um. E seja o que Deus quiser. Cada dia tenho menos esperança no meu estado. E em Fortaleza não tem esperança nenhuma. Pois é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo.